no toque do somente crer. Creia no que você pediu. Senhor grande Deus, no nome maravilhoso, poderoso, santo, o nome do Senhor Jesus Cristo, é neste nome que nós estamos neste ajuntamento, porque o Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 no teu nome, o Senhor estaria presente. Nós cremos que tua promessa é fiel e verdadeira. O Senhor não é homem para esquecer do que promete. Pai, nós cremos em tua palavra. Pedimos que o Senhor nos lidere nesta noite, como o Senhor nos liderou na noite de ontem, quando fomos grandemente abençoados. Pai, eu te peço, fale de novo nesta noite, pois estamos ansiosos para ouvir a tua palavra. Fale comigo, fale com cada um que entrou por esta porta, que possamos sair daqui melhores para te servir, melhor para viver para ti, para obedecer a tua palavra. Pai, seja conosco, que possamos ter um bom tempo em tua presença, quando ouvimos a tua palavra. No nome santo, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Creio que vocês podem se assentar, né? Um pouco. Se assentem. E depois nós vamos ler as Escrituras. Sempre é um privilégio poder falar dele, né? E o nosso profeta disse que o melhor momento que ele tinha, o nosso profeta tinha, é quando ele estava falando do Senhor Jesus, né? Se fala tanta coisa no mundo aí, né? E torce para cá, torce para lá, e apoia isso, apoia aquilo, mas são tudo coisas que desvanece, né? Só fica em memória eterna aquelas coisas eternas que você fala, né? Que você fala acerca dele, naquele espírito dele, né? Aquilo fica em memória eterna, mas as demais coisas, o tempo vai passando, vai se desfazendo, né? Davi disse, é como a flor do campo, o homem nasce, cresce, e daqui a um pouco murcha, morre, e nem se lembra mais, se foi, né? Veio uma nova geração depois, e às vezes o homem tinha tanta fama, mas acabou ali quando ele morreu também, né? Agora nós falamos de um que morreu e ressuscitou, né? Morreu e ressuscitou. Amém? Eu tive dentro da sepultura onde colocaram Jesus, procurei restos mortais, osso, nada. Mas é a única sepultura que não tem restos mortais, porque ele está vivo, né? Ele está vivo para todo sempre. É muito maravilhoso, né? Quero dar um testemunho aqui acerca dessa nossa peregrinação, né? Li e cri, e depois vi. Claro, porque se eu não tivesse crendo, quando eu li aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nem vendo lá eu não ia crer, né? Claro, eu ia tentar, puxa aqui, mas isso, mas aquilo. Mas quando você crê, então você pode saber que Deus vai aprimorar aquilo, vai ampliar aquilo, né? E como o profeta pregou a mensagem, ouvi, mas agora vejo, né? E eu li e cri e depois vi, né? Mas foi muito maravilhoso. Eu creio que o nosso testemunho aqui até vai ajudar aqueles que estão caminhando nessa fé, porque as coisas de Deus não são um passatempo, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Não são histórias
quem vai lá e vem contando histórias são pessoas intelectuais. Claro, porque daí eles não têm revelação, né? Captaram? Claro. Quem tem revelação vê as coisas por um outro prisma. Vê de outra maneira. É verdade isso? Né? Então, deu mais ou menos umas 12, 13 horas de avião, né? Não é muito perto, é longe. Mas quando nós chegamos na Grécia, daí já tinha um ônibus esperando no aeroporto, levou nós para o hotel. E daí deixamos as malas tudo lá, cada um no seu quarto, e depois fomos para o restaurante. Mas quando eu entrei naquela cidade da Grécia, eu já quero dizer para vocês com sinceridade, eu estava entrando num outro mundo. Eu estava entrando num outro mundo. Havia uma unção sobre aquele lugar, e me chamou muita atenção no restaurante onde a gente ficou, que era hotel e restaurante tudo junto, né? Me chamou muito a atenção a maneira das garçonetes se vestirem, o pessoal lá. Você não vê uma mulher de cabelo atorado na nuca, não tinha nenhuma mulher de slack, nenhuma de calção, nenhuma de brinco, nenhuma de tatuagem. Porque eu fiz que nem o irmão Brana quando foi lá, observou ponto por ponto. Você sabe que o irmão Brana, ele era observador das coisas, né? E o cabelo mais curto que eu vi das garçonetes era no meio das costas. Não tinha nenhuma, vamos dizer assim, pitoca. Mas coitado dos turistas. Os turistas é uma vergonha. Mas daí o primeiro dia a gente ficou no hotel, devido ao cansaço, né, da viagem, porque você parado dentro do avião se cansa mais do que trabalhando. Incha os pés, é mais cansativo. Mas depois nós fomos ao primeiro lugar para Atenas, onde Paulo pregou no começo do livro de Atos dos Apóstolos. E foi tão maravilhoso, havia uma unção sobre aquele monte. O nosso guia lá, que falava muitas línguas, ele quis dizer que ele era um cristão, mas na colocação dele eu já vi que ele era um bom teólogo, mas muito sábio, né? Uma palavra que ele falou lá eu peguei, não precisa muito, né? Eu já disse, já sei onde é que você vai chegar. Mas a maneira assim que ele colocou e tudo, o apóstolo Paulo ficou um ano e 8 meses ali na Grécia. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito ali, né? Escrito ali, você vai ver no começo do livro. E se você for lendo ali, você vai vendo, né? Eu, apóstolo, tal. E daí fomos num outro lugar também chamado Areópago, dentro de Atenas. Gente, que unção. Era impossível você se conter, vamos dizer, sem chorar. Não tinha. O nosso guia lá, só ele colocando as coisas e mostrando que ele era um homem muito inteligente, muito sábio, e sabia as datas certas, tudo, tal. Mas aquilo dentro de mim estava borbulhando assim, ó. Mas estava fervendo. E não tem como não chorar, não tem. Pode ser muito machão, mas quando você for ali, você tem que se tornar pequeno. Porque grande é o Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Aí fomos para Coríntios, né? Que também está aqui o livro de Coríntios, que vocês já leram, né? Onde Paulo ordenou as igrejas e tal. Também ficamos ali, acho que uns 3 dias por ali. Mas, sinceramente, irmãos, para quem quer ver, você vê muita coisa. Onde Paulo andou, onde Paulo pregou, né? O apóstolo Paulo. Eu sentei no lugar onde Paulo sentou, né? Não, irmão, você tem um clima em volta de você ali, que você não precisa tocar a pilha ali, ou pôr uma parede. Não, aquilo está ali no ambiente. Uma atmosfera muito tremenda. Sim, bom, também você tem que ter em você, né? Porque se você vai vazio, como é que vai dar comunhão, né? Captaram? Você tem que ter em você.
Mas em Coríntios também foi muito maravilhoso. Nós fomos recebidos como filhos do rei, porque nós somos filhos do rei, né? Nós somos filhos do rei. Então, se nós somos filhos do rei, somos recebidos como filho do rei. Aí depois a gente foi para Jerusalém, né? Onde também foi muito emocionante, foi muito tremendo o que nós vimos e ouvimos, né? E fomos para Nazaré, para Belém, para Jericó, para Cafarnaum. Todos esses pontos registrados aqui nós fomos. E cada lugar que aconteceu o sinal está fechado lá com correntes, né? O Estado, creio que foi o Estado, ou sei, a prefeitura de lá, para que ninguém entre lá e tire pedra ou qualquer coisa, né? Muito bem cuidado, assim, muito bem reservado. Mas tudo que você vê aqui, eu vi ali, né? Onde, por exemplo, Jesus chegou e perguntou lá, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram, nada. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas ele já estava com o peixinho dele assando lá nas brasas, né? Você já leu isso, né? Aí Jesus disse também, vocês lançaram a rede nas esquerdas, agora vocês lançam aqui, ó. E o guia mostrou bem ali, ó, aquela pesca de 153 enorme peixe, foi ali, ó, bem ali. Nós na beira da praia. Não, e você sabe que coisa maravilhosa? Eu não estava simplesmente ouvindo e olhando, eu estava vendo a pesca. Eu estava vendo, porque cada escritura daquela ali que eu já tinha lido e crido, eu estava vivendo lá com eles. Eu estava vivendo, por isso que se tornou tão maravilhoso. Vocês viram eu dizer ontem que se eu tivesse dado, ou gastado, né, 100 mil reais para ir lá, não seria nada. Verdade, gente, não seria nada perto do que você recebe. Cafarnaum, fomos em Jericó também, onde caiu as muralhas lá, tudo certinho, né? Tantos milagres que aconteceu lá em Jericó, em Cafarnaum. Fomos no tanque de Betesda, está lá em Tático também, tudo cercado, onde Jesus foi lá e mandou um homem para casa, né? E uma vez por ano o anjo descia, agitava a água, e o que tivesse mais doente, pulasse lá dentro, era o primeiro, né? Era curado na hora. Não importava, mas de repente chegou um ali que não precisava daquela água. Sim, ele chegou e perguntou, você quer ir para casa? Você quer ficar são? Eu quero, mas ninguém me ajuda. Não, eu não estou perguntando se alguém te ajuda, eu estou perguntando se você quer ficar são. Você quer ficar são? Oh, glória a Deus. E Jesus disse para ele, então levante, vá para casa. E os outros viram toda aquela cena, claro que cada um queria aquele pregador. Mas o irmão Brana fez a pergunta, por que Jesus só curou aquele? E passou no meio de tantos, né? E não curou. O irmão Brana disse que um pregador foi lá e fez um punho assim para ele, né? E disse assim, você é mesmo um pregador? O irmão Brana disse, eu nunca disse que eu sou. Claro. É verdade, é os frutos que falam. É isso? Então, me deixe cego e depois me deixe ver. Não precisa fazer isso. Você já está assim. Claro, porque quando uma pessoa vem com um desafio desse, você já vê a situação que a pessoa está, né? Aí tivemos na casa de Pedro. Ô, Pedro, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dentro da casa de Pedro, eu me senti em casa. Sabe por quê? O guia mostrou tudo para nós. Aqui Pedro tecia as redes, né? Que ele fazia rede. Ele consertava as redes aqui. Ele morava aqui. E tal. Ali era o lugar onde ele limpava os peixes. Não, irmão. Você simplesmente você sai dessa rotina aí e você está num outro mundo.
Comigo foi assim, eu estava num outro mundo. Eu estava num outro lugar. Um lugar que eu nunca cheguei a imaginar que fosse daquela maneira, né? Aí fomos lá na casa do Simão Curtidor, aquele também que Pedro estava lá quando foi chamado que Dorca tinha falecido. Vocês lembram de Dorca? Aquela mulher que fazia os casacos, tudo para as mulheres, né? E Pedro estava lá no terceiro andar orando, 3 horas da tarde, orando. E eles foram lá, buscaram Pedro. Quando Pedro chegou lá na casa do Simão Curtidor, ela estava num quarto e Pedro disse: agora tudo vocês saiam para fora. Me deixe só eu e o defunto aqui, na linguagem. Me deixe só eu e o corpo dela. E Pedro se ajoelhou ali e orou, e tomou pela mão e levantou ela e devolveu ela sã, né? Vocês lêem lá, vocês vêem a ressurreição de Dorcas, né? Era uma mulher muito temente a Deus e muito querida pelas irmandades, porque ela tinha feito muitos casacos e peles, né, e vestidos para as mulheres. Vamos dizer assim, fosse uma costureira, né? E nós fomos em tantos lugares, que depois é só assistindo o vídeo, né, que foi filmado tudo, para você ver as maravilhas, né? Fomos até lá onde estavam os pastores de Belém, em Belém, no pasto, com as ovelhas, quando o anjo apareceu e disse que trazia as boas novas de Davi, que tinha nascido o Rei do Senhor. E naquilo um coro celestial cantou, né, toou, e o anjo desceu lá e falou. Porque os primeiros que souberam acerca do nascimento de Jesus foi os pastores de Belém. Não foi os magos lá que levaram incenso, mira lá para Jesus. Quando os magos foram, Jesus já estava com 2 anos. Não foi na hora ali. Sim, você vai ver lá atrás. Então, tivemos em tudo aqueles lugares muito maravilhoso, mas o que foi mais comovente, irmão, que eu ia arrebentado por dentro, parecia que eu não tinha nem mais intestino, nem coração, nem pulmão, eu não tinha, foi quando nós saímos do palácio do rei Herodes, aonde Jesus foi julgado ali, e caminhamos aonde ele caminhou 2 quilômetros, aproximadamente 2 quilômetros, ele com a cruz nas costas, por aquele corredor que você assiste nos filmes, mesma coisa como você assiste, eu vi lá, e Jesus por aquele corredor e o povo atrás, né? Nós fizemos todo aquele trajeto a pé, tudo. A nossa turma, nós estávamos em 32, mas aquilo era um formigueiro de gente lá. Nossa. Quando nós chegamos no Getsemane, que o lugar da caveira, como diz a Bíblia, né? O lugar onde Jesus orou e o seu suor se transformou em gota de sangue. Jesus disse aos seus discípulos: vocês orem, mas orem que eu estou angustiado. E em vez deles orar, foram dormir. Jesus voltou lá, sacoalhou: acorda, levante. Por que você não pode orar por mim? Nem uma hora você não pode me ajudar? Eu estou numa agonia, você não pode me ajudar agora? Por que vocês não oram por mim? E foi lá orar, voltou, estava dormindo de novo. Aí a terceira vez que Jesus foi lá, eles dormindo, Jesus disse: agora vocês podem repousar, agora durma. E ele foi lá e orou tão intensamente, as pedras, igualzinho aonde ele orou lá, e o seu suor caiu, gotas de sangue. O Getsemane, o lugar da caveira, do sofrimento, da agonia, da dor. Tivemos no Monte das Oliveiras que precisa 2 homens, vamos dizer, num abraço ainda. O guia disse para nós: essa oliveira aqui tem mais de 1000 anos cada uma. É uma coisa que não tem explicação aquilo lá. Porque uma árvore em si, eu acho que não vive isso, né? Sei lá, a gente não consegue explicar. Mas tivemos em todos que foram os lugares ali e presenciamos, porque cada lugar que ia, o guia relatava sabiamente o que tinha acontecido. E eu não sei os outros, mas eu vou falar por mim. Cada cena que o guia relatava, eu estava vendo aquilo, eu estava vivendo aquilo. Porque isso é o que ajuda a gente. Entendeu? Agora, se você vai lá
Que história, hein? Você volta na mesma. Você volta na mesma. Mas quando você vai lá e vive aquela cena, né? E eu vou dizer para vocês, eu voltei encorajado, né? Não vou dizer que eu estava desanimado, mas isso me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito, e eu vou dizer, claro que ainda à medida que for andando eu vou me lembrando, né, das cenas, porque é muita coisa para você lembrar, é só registrar mesmo na filmadora. Eu creio que a gente vai lembrando no andar da carroça, as melancias vão se colocando, e a gente vai vendo as cenas mais de perto. É muito maravilhoso você pisar onde pisou Pedro, nossos apóstolos, né, nossos irmãos, aonde pisou o nosso Salvador, sim, aonde ele andou, aonde ele se assentou. Quando ele sentou, fomos no lugar lá, tem as pedras certinho, aonde ele pregou São Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Nas mesmas pedras que os discípulos sentaram, quando Jesus pregou as bem-aventuranças, nós se assentamos lá. E o guia citou a bem-aventurança, eu achei importante, que ele sabia tudo. Claro, acostumado, né? Daí depois eu perguntei, mas quantos anos faz que você vem aqui e é guia do povo? Diz ele, está nos 30 já. Daí tem que saber, né? Uma pessoa com 30 anos tem que estar por dentro do que fala, né? Mas foi muito maravilhoso, gente. Eu creio que no andar da carroça, a gente vai repartindo com vocês, né, aquelas pepitas maravilhosas. E qualquer homem que for no espírito lá, não volta do mesmo jeito, não. Entenderam? Porque o Calvário, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais profundo do que se imagina. Se olhar e ver um homem sangrando ali, derramando sangue, sofrendo, é uma coisa. Mas você indo lá e tendo a experiência, é diferente. Por que o irmão Brano abriu os braços e disse, Billy, o que você está vendo aqui? Ó? Ele disse, pai, uma sombra. Que sombra? A sombra da cruz. Ele disse, meu filho, nunca se aparte disso. Fique sempre debaixo da cruz, né? E na mensagem de acusação, eu estava ouvindo hoje ainda no carro, o nosso profeta diz, qualquer pessoa que for ao Calvário, não moralmente, não intelectualmente, mas espiritualmente, volta diferente. E eu voltei diferente. Amém? Foi muito assim emocionante, me lembrei do outro, quando a gente chegou e avistou, né, Jerusalém. Pense que até o guia cantou aquele hino, Jerusalém, Jerusalém, né? Desceu uma unção dentro do ônibus. Não, irmão, é coisa tremenda. Sim, dava para correr nos corredores do ônibus, da unção que desceu, quando nós avistamos Jerusalém assim. Bom, só não pensar, me arrepiava todo. Hoje ainda, eu estava contando para o irmão Ney, eu me arrepiava tudo, de ver a unção de Jerusalém, com tudo que os ismaelitas estão ali, né? E tem vários grupos dos ismaelitas que estão por ali, e de vez em quando soltando bomba, e derrubando o avião, e fazendo aquelas coisas aradas. Mas eu vou dizer uma coisa, aquela terra é uma terra, eu não diria uma terra santa, porque lá tem muitas plaquinhas, né? Respeite a terra santa, mas os santos que andaram por ela, né? Que pisaram nela. Aqueles 158, deixa eu puxar a memória, os nossos irmãos que foram martirizados, os mártires, mas eu disse o número agora, acho que 65 milhões de pessoas, né? 1.000 pessoas que foram martirizados. Irmão, você entra ali, é impossível você andar lá e acender um cigarrinho. Lá ninguém fuma, não. Tem uns turistas que andam lá de qualquer jeito, mas só no olhar nele você já vê, porque o pessoal de lá tem um respeito, uma reverência. Fomos no Muro da Lamentação também. Aí eu vou contar para vocês a oração que eu fiz lá no Muro da Oração. Sim, porque lá eles oram de verdade, e eles choram mesmo.
E eu orei lá. Vocês sabem o que é a luz da revelação, né? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eles estão esperando o Messias, mas o Senhor já veio para nós. Sim, eles ainda estão lá. Se você olhar aquelas pedras lá, tão lisas de tanto eles passar as mãos. Sim, é impressionante. E todo dia, mas aquilo lá assim, ó, todo dia, turista e turista e turista e turista. Ônibus. Os estacionamentos lá, quilômetros para trás, assim, tem ônibus, que a turma vão tudo a pé. De tanta gente, de tanta gente. Não sei se era alguma época especial, né? Mas sei que é muita gente, é muita gente. Claro que aí tem os que vão lá para comprar óleo, para vender o vidrinho assim por R$30, né? Os comerciantes vão lá e trazem as coisas para vender. É verdade. Você acha que eles não aproveitam a oportunidade? E daí vende óleo, e daí vende água lá. Ah, me lembrei até, fomos lá onde João Batista batizou Jesus, no Rio Jordão. Onde Naamã foi curado também. E fomos também fugiu a palavra agora, na nascente, quer dizer, onde começa o Rio Jordão também, nós fomos lá. É uma coisa tão tremenda que o rio, vamos dizer assim, nasce, mas bastante água, não uma veiazinha. Vem debaixo, assim, debaixo das rochas, que o monte é muito alto, né? O monte lá, e nasce debaixo das rochas, mas já nasce uma montoeira de água, bastante água. E ali nasce o Rio Jordão. E até um lugar lá, olha só, os denominacional vão lá, o que adianta? Depois eu coloquei uma interrogação, assim, bem grandona. Tem um lugar próprio no Rio Jordão, fizeram, para ir lá batizar as pessoas do Rio Jordão. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se a pessoa não recebe a luz da revelação, vai na Trindade mesmo lá. Sim. E lá no Rio Jordão, porque Jesus foi batizado lá, né? E, sei lá, tem coisas assim que você vê, para quem tem revelação, que não existe um batismo simbólico. Estão captando? Claro, você tem que fazer ele da forma correta. A ceia nós tomamos ela simbólica, é isso? A ceia. A ceia é o símbolo da carne de Jesus e o símbolo do sangue, é isso? Claro, você sabe o que é. Mas batismo simbólico, não. E o pessoal vão lá, fazem aquilo, cada um com as suas maneiras, né? E o pastor César disse assim para mim, tinham as pessoas lá se batizando, vamos lá, você não quer ser batizado? Eu olhei para ele e dei uma risadinha, eu disse, viu, eu creio muito na ceia simbólica, mas não em batismo simbólico. O batismo tem que ser real, verdadeiro. Claro, o batismo é um ato, é uma prática, né? Agora, eu vou te batizar aqui com um copinho de água derramando. Só porque é Jordão, vem cá. Eu vou te batizar aqui, ó. Jesus foi batizado bem ali, ó. E eu vou lá e batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só virou uma história, né? Amém? Mas quero dizer para vocês, olha, a boca dos que foram, tem irmãos que já foram 5 vezes, 6, mas todos os anos eles vão. Eu vi o testemunho de um irmão lá em João Pessoa, que ele vendeu uma casa na cidade para essa vez ir. Não tem dinheiro que pague, irmão. Não tem dinheiro que pague. É verdade mesmo. É muito tremendo, é muito maravilhoso. Até as árvores parece que respiram, sabe? É tudo diferente. Eu falo para vocês que a gente não é mais criança no ministério, né? Tudo esses anos. Mas não tem dinheiro que pague. Não. É muito maravilhoso. Vamos ficar de pé? Aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler uma escritura. 11 e o verso 8. Aos Hebreus 11 e o verso 8.
tive 2 privilégios, agora me lembrei. Para ir, fui pregando para um pastor batista, que foi no mesmo voo, no avião. E depois lá, uma batista do Rio de Janeiro na nossa caravana. E daí lá vai eu também mostrando. Para ir, foi cansativo, mas o tempo passou rápido, porque o pastor batista, que era curitibano, parece que era por aí, é muito assim, muito papudo, muito, né? Aí o tempo passa que a gente nem vê.